Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler daqui 2 versículos, versículos 16 e 17. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quantos irmãos procuram o texto? Eu quero oferecer o culto em ação de graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E hoje está fazendo um ano, na verdade, que foi um dia de muita angústia, de muita agonia, quando o pastor levou aquela queda e que acabou culminando na cirurgia. E o Senhor tem nos dado graça e livramento, e Ele está aqui entre nós. Amém. Glorificando o Senhor. Que lá faz umas trelas, mas a gente faz umas trelas, sobe umas escadas e tal, assim, tudo mais. Mas o Senhor tem colocado por baixo dele os braços eternos. Que o Senhor continue livrando de todo mal, assim como nos deu essa grande vitória. Amém? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, eu vou ler em duas versões. A versão que vocês têm e a nova versão internacional. Primeiro na nossa diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda obra, boa obra e boa palavra. Nesse caso eu gosto mais da versão da NVI, que diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Amém. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor. Querido Deus e Pai, vem falar ao nosso coração, vem animar e fortalecer os abatidos, vem renovar as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Senhor, vem fortalecer os nossos lombos para aguentar as lutas que nós todos temos enfrentado. Não te pedimos que tire as lutas de nós, mas que nos fortaleça para que nós possamos atravessar os nossos desertos e os nossos vales, glorificando sempre o teu santo e glorioso nome. Que seja assim sempre, em nome de Jesus, enquanto o Senhor for servido, nos conservar com vida nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho lido algumas orações bíblicas de servos de Deus que passaram por grandes dificuldades, grandes vales, grandes momentos de intervenções poderosas de Deus. E uma dessas orações a gente encontra aqui nesse capítulo, vai do versículo 13 até o 16, é um texto de ação de graças do apóstolo e também de exortação àqueles irmãos em Tessalônica. Essa segunda epístola, ela foi enviada pelo apóstolo para corrigir um ensino errôneo que estava sendo atribuído a Paulo, que dizia que as tribulações, as lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando, eram lutas que já faziam parte das tribulações do grande dia do Senhor. Eram aqueles boatos, aquelas coisas que eram espalhadas naqueles dias, muito comum. E Paulo trata imediatamente de desfazer o engano, até porque aqueles irmãos estavam pensando: se essas tribulações, essas perseguições que nós temos enfrentado fazem parte do grande dia do Senhor, das tribulações do grande dia do Senhor, então nós não fomos arrebatados. E Paulo estava equivocado com os seus ensinos, segundo a visão daqueles irmãos. Então Paulo, imediatamente, ele resolve
desfazer aquele engano e manda o seu delegado apostólico ali para desfazer aquela situação. Por outro lado, Paulo também sabia que aqueles irmãos haviam passado por algumas perdas. Essa inclusive é a motivação para a primeira epístola. Mas ele sabia que aqueles irmãos também tinham passado por algumas perdas, precisavam ser animados na sua fé e precisavam também ser consolados com relação àquilo tudo que eles estavam enfrentando. E o portador de Paulo, que tudo indica que foi Timóteo, que levou aquela carta e fala sobre isso. E aqueles irmãos receberam aquela consolação pelo zelo apostólico de Paulo. Então, esses dois versículos finais, aí eu vou voltar a lê-los pela versão da nova versão internacional, que diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Como a gente tem ouvido muitas pessoas, nos inteirado das situações dramáticas vividas por muitos em nosso meio, nós todos estamos carecidos, necessitados de uma intervenção da parte de Deus, derramando ânimo e fortalecimento sobre nós. Não tem um só cristão na atualidade que não esteja necessitado de uma intervenção dessa natureza da parte de Deus. Precisamos demais ser animados, ser revestidos com esse fortalecimento que vem do céu. Porque muitas vezes as situações, eu já conversava com uma irmã querida, eu dizia, olha, não há nada que possamos fazer em relação às coisas que nós estamos vivendo. Peçamos para ser fortalecidos por Deus. Clamemos para ser revestidos com esse ânimo sobrenatural que vem da parte de Deus. Do contrário, nenhum de nós suportaria aquilo tudo que a gente tem vivido. Não só aqui, em termos de nosso país, mas a gente tem visto até coisas muito mais dramáticas acontecendo lá fora. Então o povo de Deus, em toda a face da terra, precisa desse batismo de ânimo e de fortalecimento. Clamemos por isso em nome de Jesus. Os versículos mencionados no início trazem no finalzinho um duplo pedido na oração do apóstolo Paulo por aqueles irmãos, oração também que nos alcança. Primeiro, que o Senhor dê ânimo aos corações. Meu Deus, quanto crente, quanto cristão desanimado, abatido, olhando para baixo, cabisbaixo, angustiado de espírito, sem achar, sem encontrar perspectiva para continuar a jornada. Como nós estamos precisados de ânimo para seguir em frente, mesmo apesar de todas as dificuldades, que não têm sido poucas. Encontramos várias exortações na palavra de Deus falando sobre isso, e eu trouxe para vocês uma que eu gosto demais, de uma maneira muito particular. Salmo 27, versículo 14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E eu queria estimular você a ler todo o Salmo 27, é um salmo de encorajamento, é um salmo que fala sobre isso. E esse final, espere no Senhor. Do Senhor vem o nosso socorro. A nossa saída, a nossa porta é o Senhor que fez os céus e a terra. Quando as nossas orações, quanto aquilo que necessitamos, aparentemente demoram em ser respondidas, é tempo de preparação da parte de Deus. E é hora de nos aquietarmos e esperar as infinitas possibilidades de Deus. Aquelas possibilidades que nós nem cogitamos, mas que vêm das mãos do Senhor. Muitas vezes eu tenho ouvido as pessoas dizerem assim: olha, pastor, não tem saída para mim. Eu disse: tem. A saída vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gosto demais do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então tem um socorro vindo. Que o seu coração seja animado, que o seu coração receba esse renovo do céu, que nós sejamos restaurados na nossa alegria. Os crentes de hoje precisam experimentar essa alegria sobrenatural. Está ouvindo? Porque muitas vezes a gente diz, meu Deus, não tem jeito mais não sei mais nem como pedir. Aí eu lembro de um tio, que ele diz assim, quando a gente não sabe o que pedir, ele sabe o que responder. Porque é exatamente nessas horas que a gente não tem nem palavras para usar nas nossas orações, que a nossa oração é muito mais um gemido do que mesmo a articulação de palavras. É nessa hora que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, no pedido de Paulo aqui, ele diz que aqueles irmãos sejam fortalecidos para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Como é difícil, né? Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu estou muito abatido, eu estou muito triste, eu estou muito doente, eu estou muito assim, eu estou muito assado. Não, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus na força que o Senhor supre. Não é na minha força, porque se for na minha força, a glória vai ser minha. E a glória e a honra só podem ser de um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra também nos exorta a buscar fortalecimento em Deus. Aí, recorro outra vez a Paulo, falando aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a fonte do nosso ânimo chama-se Jesus Cristo. Então, vamos à fonte. Paremos a reclamação, troquemos a nossa reclamação, a nossa murmuração constante, pela gratidão ao nosso Deus. A gente está estudando para começar uma campanha, 100 dias de gratidão sem murmuração. 100 primeiro, 100 com C, segundo 100 com S. E que seja assim para a glória de Deus. Agradeçamos mais. Glorifiquemos o Senhor em tudo, dai graças. O apóstolo Paulo não manda você agradecer por tudo, mas em tudo. É diferente. No meio de tudo, porque ali, aquela situação difícil, complicada, traumática, tem algo para nos ensinar. Nada na vida de um servo é aleatório. Acontece por obra do acaso. E se nós estamos passando esse vale, como diz uma palavra que eu ouvi essa semana, diz assim, olha, se você está atravessando o deserto, se aquiete, adiante tem a terra prometida. Né? Então a gente vai chegar na terra prometida. Deserto é a antessala da terra prometida. É quando agimos no meio das nossas debilidades, fazendo o bem tanto em atos quanto em palavras, que a glória de Deus é avultada, é evidenciada. E nesses momentos temos a nítida consciência que a honra e a glória são exclusivamente dele e não de nós mesmos. Subir aqui não tem sido fácil para nenhum de nós que temos vindo para cá ministrar. Mas o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Eu gosto demais daquele texto que Dona Eta gosta tanto de citar. Por baixo de nós estão os braços eternos. Aí a gente para algumas reflexões acerca do texto, acerca desse zelo apostólico de Paulo. Primeiro, como estamos necessitados dessa bendita dádiva do ânimo e do fortalecimento vindos do Senhor, para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Aliás, atos e palavras não podem ser dissociados. Eu conversava isso com a irmã hoje. É discurso e prática.
Ortodoxia e ortopraxia, duas palavras difíceis, mas que querem dizer isso. Discurso e prática precisam andar juntos. De nada serve uma teologia teórica se você não aplicá-la no seu dia a dia. Muitas vezes tem situações, tem coisas que você faz que você tem que fazer como para o Senhor e não para homens. Difícil? Muito. Às vezes até impossível, mas sobrenaturalmente possível pelo Espírito de Deus. Nesses dias eu ouvi uma dessas histórias tristes de tentativas de se dar bem, de se tirar vantagem à custa do outro. Prática que tem extrapolado as fronteiras da política e encontrado adeptos em todas as áreas da sociedade. Na verdade, a inclinação para este tipo de coisa está na natureza caída do homem. E a gente para pensar, mas isso é tão comum. Qual a surpresa? A surpresa é quando as pessoas em questão são cristãs, ou pelo menos ditas cristãs. Como é difícil e triste a sensação de não poder confiar em ninguém, ou quase ninguém. Claro que há raras e honrosas exceções. E nesses dias eu pude ver a tristeza nos olhos de uma amada irmã, por ter sido vítima ou quase vítima de uma dessas ações inescrupulosas por parte de um suposto irmão na fé, ministro de louvor de sua comunidade, certamente considerado ali uma bênção. E eu vi uma tristeza tão grande nos olhos daquela irmã, e ela dizia como é triste não saber em quem confiar. E a gente partilha da mesma dor daquela irmã, e aquele pseudo-irmão foi instrumento do maligno para tentar obter um lucro ilícito à custa daquela querida. Ela não caiu, glória a Deus, porque o Senhor, Ele sempre vai adiante de nós como um poderoso guerreiro, e o Senhor é aquele que revela todas as coisas que estão ocultas pelas trevas. O diabo só tem o trabalho de esconder, Deus de revelar, porque nada fica oculto debaixo do sol, debaixo do céu. Amém? Então, queridos, que o ânimo e o fortalecimento do Senhor inundem o coração daquela amada irmã e de tantos outros que são vitimados por espertalhões sempre apostos. Sempre tem um apostos, esperando a oportunidade de dar o bote. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção: em tempos de selfies, fazer com uma mão sem que a outra veja é quase impossível, né? Há uma verdadeira compulsão para se registrar tudo, e as boas ações realizadas no anonimato para a glória exclusiva de Deus estão quase em extinção. E nós somos chamados aqui, nós somos exortados aqui pelo apóstolo para fazer as coisas, né, ter ânimo e fortalecimento para agir tanto em atos como em palavras, de fazer o bem tanto em atos como em palavras. E parece que é exatamente nessas horas, quando as pessoas, ao imaginarem que não estão sendo vistas e nunca serão descobertas, elas aplicam seus golpes, para usar uma palavra da moda, né? Tudo é golpe agora. Muito bem. Triste demais. Esses esquecem que nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos. E esses últimos estão sempre à espreita, aguardando uma oportunidade para calcar sobre os nossos pontos de vulnerabilidade. E é exatamente esses pontos de vulnerabilidade que alimentam essas ações malignas e que fazem com que o Evangelho do Senhor seja difamado, o nome do Senhor seja difamado. O que é que a gente aprende hoje com essa breve meditação? Primeiro, o mesmo desejo que estava no coração do apóstolo
ao orar pelos irmãos de Tessalônica, deve estar em nós continuamente. Clamemos por ânimo e fortalecimento. Nós não podemos sair da terra enquanto o Senhor não nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, clamemos: Senhor, anima meu coração. Fortalece-me em Ti, na força viva do Teu Espírito. Eu preciso seguir, eu preciso continuar. E ninguém é forte em si mesmo. As pessoas às vezes dizem: você é tão forte. Eu digo: sou nada, eu sou um prato de papa, forte igual um prego na areia. Mas eu tenho um Deus forte. Nós temos o Deus forte. Nós servimos ao forte dos fortes, aquele que nos sustenta e nos conduz sempre em triunfo. Segundo lugar, aqueles irmãos precisavam de consolação por causa tanto das mentiras de ensinos forjados, quanto por causa da perda de entes queridos. Precisavam ter seus ânimos renovados e de fortalecimento para seguir adiante. Nós precisamos do mesmo ânimo e do mesmo fortalecimento para seguir a jornada, apesar das muitas perdas, como a morte da confiança, a morte do zelo, a morte do caráter em nosso meio e, sobretudo, o que é mais trágico, a morte do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busquemos esse temor. O temor do Senhor não é medo de Deus, é uma profundíssima reverência pela presença de Deus. E muitas vezes nós temos a loucura de imaginar que há algum lugar onde nós podemos nos esconder do Senhor. E o salmista diz assim, Salmo 139: se eu faço a minha cama na montanha mais alta, o Senhor está. Mas se eu resolvo fazer no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Então, deixa eu dizer uma coisa a você: desista de tentar se esconder de Deus. Se eu fosse você, eu procurava me esconder em Deus. Aleluia. Amém? Amém. E em quarto e último lugar, quando essas coisas acontecem lá fora, dói. A gente está vendo aí uma bandalheira federal, para usar outra palavra da moda. Mas quando isso acontece em nosso meio, quando os protagonistas são aqueles aos quais chamamos de irmãos, aí é trágico. E haja graça sobre graça, viu? Que possamos despertar enquanto é tempo. E o apóstolo Paulo também diz assim: olha, desperta, ó tu que dormes. Está ouvindo? Desperta, desperta. Há um torpor, há um sono, há uma letargia espiritual muito grande em nosso meio. E nós precisamos acordar, porque Jesus está às portas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus.